que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Olá, meus amores da casa de Tio Ormindo. Olá, meus amores que nos acompanham pelo YouTube, os nossos queridos internautas. Que Deus abençoe a todos vocês. Depois desta prece tão linda, nós só podemos continuar nesta mesma vibração de paz, de amor, de querer bem, abrindo sempre as páginas do Evangelho para que delas nós possamos retirar aquilo que é bom, aquilo que nos ilumina o espírito e aquilo que nos faz prosseguir, para que tenhamos dias melhores, mais serenos e calmos dentro de nós. Embora a agitação esteja no externo, mas precisamos preservar a nossa saúde, a nossa calma, a nossa serenidade. E quem aponta-nos o caminho é Ele, o Evangelho do Cristo. Por isso que o tema que nos ofertaram esta noite é uma indagação. É a seguinte pergunta: será que realmente perdoamos? Eita lelê! Vamos agora, cada um de nós, fazermos internamente esta pergunta e deixemos sinceramente que a voz da consciência ela nos responda se realmente nós perdoamos. E nós observamos que geralmente as conversas têm sido sempre em torno do perdão, desta necessidade constante. E quando essa pergunta vem, será que realmente perdoamos? Não está ligada, vinculada unicamente ao perdão que nós damos ao outro. Mas também volta-se para nós, para sabermos se realmente trabalhamos conosco o auto-perdão. Então, são duas respostas que nós precisamos descobrir se estamos realmente aplicando em nós este auto-perdão e se estamos dando o perdão. São dois questionamentos para que nós possamos responder sinceramente para nós mesmos, no silêncio do ser. E assim nós vamos buscando entender a nossa vida na Terra e perceber que se não perdoamos, fica muito, mas muito difícil que nós sejamos felizes. E todos nós, de alguma sorte, buscamos esta tão sonhada Mas como ser feliz? Como ser feliz
se dentro de nós ainda passeiam sentimentos tão difíceis de serem eliminados, porque nós assim dizemos que é difícil perdoar, que é difícil amar, que é difícil praticarmos as coisas que vão nos melhorar. E assim nós vamos tentando muitas vezes melhorar o outro. Nós vamos tentando muitas vezes convencer o outro sobre o perdão e sobre o auto-perdão, quando muitas vezes nós sequer temos a capacidade de fazê-lo conosco. Então, o que precisamos, se não olhar de frente para nós mesmos, como nos diz Joana de Ângeles, para que olhando-nos de frente, vestidos da coragem, nós percebamos a necessidade de implodirmos esse edifício que nós construímos muitas vezes como uma redoma, como uma fortaleza, para nos escondermos de nós mesmos, porque vamos negando a nossa própria necessidade. E negando o que precisamos, automaticamente nós não estamos percebendo a falta que nos faz. Então é preciso que nós realmente entendamos o que é perdoar, quais os benefícios, porque nós poderemos falar 1000 vezes. Nós poderemos também ouvir muitas e muitas palestras, lermos muitos livros de autoajuda, mas se nós não decidirmos que é hora de mudar, se nós não decidirmos que é hora de amar e de jogar fora o que guardamos em nós, em vão será tudo isso. Serão aprendizados que ficarão guardados na biblioteca do nosso querer, esperando que lá um dia nós venhamos a sentir a necessidade de recorrer a esses ensinamentos e aplicá-los na nossa vida. E muitas vezes nós só acordamos para isso quando já se faz muito grande o sofrimento. Aí nós vamos lançar mão de determinadas coisas e olhe lá, porque às vezes nós saímos do plano espiritual sem que tenhamos feito essa movimentação de elevação, de crescimento. E vamos, mesmo conhecedores da doutrina espírita, do evangelho, seja dessa ou daquela religião, nós vamos acreditando que esse trabalho de renovação, ele está sempre muito distante para nós, mas que o outro não faz porque não quer. Veja como nós somos. Se eu fosse fulano, com essa situação que fulano vive, meu Deus, eu já teria deixado para lá. Eu não sei como é que fulano ainda fica assim, guardando essas coisas, trabalhando esses sentimentos. Deveria tocar sua vida para frente. Fácil, não é? Nós vamos dizendo como faríamos se tivéssemos a vida do outro, mas não temos a coragem de fazer com a nossa vida, que também pede passagem o perdão, que também precisa desse mesmo conselho, desta mesma visão que nós estamos apontando para o outro. É aí que entra a questão da fuga que nós nos referimos, a fuga que Joana trabalha para que nós saiamos dela, porque nos demoramos até observando o comportamento do outro com relação ao perdão ou tantas outras coisas. Mas nós não paramos para fazer a reflexão sobre nós mesmos. Por isso que nós vivemos ansiosos. Nós vivemos ansiosos para vivermos coisas externas e fugindo de encararmos-nos. A gente observa essa questão da pandemia que, unânime, quando ela veio com uma força maior, todos diziam: a pandemia veio para que nós nos descubramos. A pandemia veio para que nós tenhamos um momento conosco, para que nós possamos olhar para nós mesmos,
para que saiamos dela de uma maneira diferente. Não era assim? E aí a pandemia veio, está ainda aí, mas tirando o fulgor do momento, tirando aquele fervor, né, aqueles acontecimentos mais de pronto, elemento surpresa, como é que nós estamos hoje? Ainda estamos vendo a pandemia como um caminho de crescimento, de renovação, de mudança? Nós aproveitamos o período para fazer isso? Não sei. A consciência de cada um de nós é que poderá sinalizar. Mas fato é que nós continuamos fugindo, porque já cansamos de ficar em casa, já cansamos disso, já cansamos daquilo, e muitos de nós estamos caminhando sem a prudência necessária. Minha mãezinha dizia: quem vê a barba do seu vizinho arder, põe a sua de molho com uma semana de antecedência. Ou seja, quando a gente vê alguma coisa acontecer em torno, inteligentemente a gente analisa e vê a possibilidade de que isso venha a acontecer conosco. E aí nós vamos o quê? Nos prevenindo e lançando mão das defesas necessárias. Mas quando nós vivemos numa ânsia tão grande de viver tudo e de fugir de nós mesmos, nós não prestamos atenção aos detalhes. Nós não queremos ouvir os sinais. Nós fechamos os olhos para certas realidades e vamos enfeitando com as flores das nossas ilusões. E vamos assim vivendo o que queremos, construindo o que queremos, para não termos que parar o passo e olhar com seriedade para o aviso que vem. Então hoje nós estamos ansiosos pelas festas, pelos aniversários, pelas confraternizações nas casas espíritas, pelos encontros, pelas doutrinárias, pelas mediúnicas, pela desobsessão. Estamos ansiosos por tudo isso e achando que já é o momento. O que é que Deus pode fazer? O que é que nós podemos fazer? O que é que os espíritos podem fazer? Se nós somos dotados, todos nós, dotados de livre arbítrio. Mas se alongarmos o nosso olhar, vamos ver outras situações, outros países que viveram essa mesma ansiedade que nós estamos vivendo agora. E lá tem uma resultante. Uma resultante. É aquele ditado de mamãe: quem vê a barba do seu vizinho arder. Mas nós estamos vindo o quê? Num processo de aceleração, quando deveríamos ter uma calmaria para obtermos uma segurança real e efetiva. Mas nós estamos ansiosos por viver o externo. Nós estamos ansiosos pelos encontros com o outro, mas não conseguimos realizarmos um encontro conosco. Não conseguimos realizar de fato este encontro conosco. É para reflexão. E se não nos encontramos conosco, não avaliamos os nossos sentimentos nem as nossas reações diante da vida. E com certeza retornaremos para essa movimentação, para os mesmos compromissos, para as mesmas ansiedades, para as pressas, para os horários marcados, para os compromissos, e iremos, como salvadores da pátria, para as casas espíritas fazer o trabalho de socorristas, de enfermeiros do Cristo. Quando não conseguimos socorrer a nós mesmos, quando não conseguimos ser enfermeiros de nós mesmos, porque não queremos nos abrirmos ao sol do perdão. Não queremos trabalhar este sentimento que é tão importante para a vida em sociedade, para o convívio uns com os outros. E aí voltamos para daqui
há poucos dias, nascerem os conflitos, nascerem os desentendimentos, nascerem os ressentimentos e as mágoas, e ficarmos ali naquele mundo pequeno, acanhado, onde nós não nos libertamos e não crescemos internamente e não promovemos uma paz real. Vamos auxiliando na superfície, vamos fazendo a nossa parte sem profundidade, porque aonde o perdão não chega, a paz não se estabelece, a compreensão não chega, a tolerância não se fortalece. Será que realmente nós perdoamos? Será que realmente estamos preparados para perdoar? Será que estamos nos preparando para perdoar? Ou haveremos de caminhar ainda colocando a culpa em tudo e em todos e nos queixando de tudo e todos? Sempre procurando, como diria a mamãe, um bode expiatório. Alguém para pagar a lição. Alguém para responder pelos quesitos que não foram respondidos. Quando, na verdade, a Terra pede que nós acordemos. Quando, na verdade, o planeta nos sacode para que nós possamos despertar. Para que nós vejamos que somos tão pequenos diante da grandeza de Deus, que basta uma chuva, basta o tempo fechar, basta a natureza se manifestar com seus raios e seus trovões, para que nós percebamos a nossa impotência diante de determinadas coisas. Sinais da natureza que também vêm para nos acordar, também vêm para nos mostrar quão pequeno nós somos e dependentes da misericórdia de Deus, dependentes do perdão de Deus, porque quem pode contra as ações da natureza? Não tem esse, porque não se pode pegar, não se pode dominar, não se pode vencer. Então, diante desses acontecimentos, nós também deveríamos parar para fazermos a reflexão. Para que guardar tantos ressentimentos? Para que guardar tantas mágoas, tantas angústias? Por que nos fecharmos à questão da oportunidade para o outro? Por que ainda insistirmos em dizer que o perdão é para Jesus, que o perdão é para os espíritos iluminados, que nós ainda não estamos nesta condição de perdoar, que nós perdoamos, mas o nosso perdão é cheio de sinões, até para nós mesmos, que vamos muitas vezes nos condenando, nos agredindo, adoecendo por conta de situações vividas, das quais nós vamos ali acalentando e guardamos isso por um tempo indefinido. E ante os diálogos que temos com outras tantas pessoas, ao falar de A, B ou C, não, mas eu não esqueço, só que fulano um dia, sabe o que fulano fez? Ah, menina, não te contei não, você nem queira saber o que foi que fulano me fez lá naquele, você me lembra aquele tempo, lá em 1900... Pois é, uma coisa que aconteceu lá atrás e que nós ainda estamos carregando conosco como se fosse uma preciosidade, como se fosse uma riqueza. Por mais que a doutrina espírita venha, que o evangelho chegue e conversem conosco, nós não conseguimos entender que tudo isso nos adoece, que tudo isso nos faz um mal muito grande. Nós vamos aos poucos envenenando a nossa corrente sanguínea. Vamos aos poucos
machucando os nossos órgãos. E lá um dia a conta chega. E quando a conta chega, nós não queremos pagar. Não queremos pagar porque não admitimos que fomos nós que fizemos as compras. E aí nos revoltamos. E aí começamos a questionar a Deus. E aí começamos a achar que os espíritos nos desampararam, nos largaram à mercê da sorte. Mas logo eu que trabalhei tanto, logo eu que era um médio de ponta, logo eu que sempre fui o dirigente que estava ali à frente de tudo, logo eu que fui o passista assim assado, logo eu, logo eu, logo eu. Pois é, mas não vemos dentro desse logo eu que fomos nós quem procuramos esta situação. Primeiro porque nós já reencarnamos com uma história do passado, já reencarnamos com uma cota de trabalho conosco para o auto-perdão diante dos males que nós promovemos lá atrás, já reencarnamos muitas vezes com determinados espíritos que nos buscam e que nos cobram uma postura de vida, para que, através desta postura de vida, nós possamos provar para eles que nós nos transformamos e assim eles entenderem e nos perdoarem, ou se não quiserem nos perdoar, não encontrar uma condição vibracional em nós. Então nós temos todas essas situações que já trazemos do ontem, para que nós possamos nos libertar, tirarmos essa capa, esse peso dessa dívida contraída através do nosso comportamento, das lições de vida, dos caminhos que nós viemos a fazer, a escolha aqui na Terra. As escolhas, elas vão definir os encontros que teremos amanhã, as situações que nós vamos vivenciar amanhã. Por isso precisamos valorizar o momento hoje e a reencarnação. Porém, em aqui chegando, ao invés de tomarmos essa consciência e tendo contato com o Evangelho, entendermos que a cada um segundo as suas obras, do mesmo jeito que essa palavra vale para nós, e por isso cada um de nós estamos aqui levando a nossa sacolinha e sabendo o que é que carregamos dentro, porque a cada um segundo as suas obras, nós não queremos deixar que cada um responda por si. Nós queremos responder pelo outro. Nós queremos sentenciar o outro. Nós queremos julgar. E nós queremos deitar a pena. Temos que lembrar de Jesus. Quando ele disse assim, olha, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, saia de problema é a palavra. Nós precisamos sair de problemas desnecessários. Acorda, desperta. É isso que a mensagem do Cristo diz para nós. Mas o que é que nós fazemos? Muitas vezes nós nos tornamos aquele homem que foi lá pedir a Deus para ser perdoado, ao Senhor para ser perdoado da sua dívida, lembra? Que ele devia uma quantidade, e aí ele chega, o Senhor quer que ele pague, ele diz, tenha piedade de mim, que tenho mulher, tenho filhos, e me perdoe, que eu vou fazer assim, vou fazer dessa maneira. Olha só que essa cena aí traz de volta para a gente a passagem que nós falamos há pouco das nossas reencarnações. A gente pede, perdoa e tal, e aí o Senhor perdoa, tá certo. Vamos deixar você ir. Vá viver a sua vida, vá reconstruir os seus caminhos, reencarne e viva, e ame, e perdoe, e refaça a sua estrada. E nós reencarnamos. Mas quando esse homem que foi perdoado, ele chega no caminho e ele encontra alguém que também devia para ele, qual é a postura dele? Eita lelê, que ele vai e cobra do outro e aperta o pescoço do outro
E o outro pede misericórdia. Misericórdia, me dá um tempo. E ele foi implacável. Não permitiu ao outro o tempo da recomposição, o tempo de reaver os valores para quitar essa dívida. Assim somos nós, quando aqui estamos e nos deparamos com as criaturas que são motivo de sofrimento muitas vezes para nós, que são pessoas que às vezes nos ferem, são pessoas que às vezes agem injustamente para conosco, injustamente entre aspas, porque também tudo tem uma razão de ser, mas também tem aqueles casos onde um problema começa aqui, nessa existência, não é? E aí nós vamos dando vazão ao que será um problema continuado amanhã, se nós não resolvermos bem. Então, muitas vezes nós encontramos esses que chegam até nós e que precisam da nossa compreensão, do nosso perdão. Precisa que nós tenhamos uma ação positiva como o Senhor esperava daquele servo. E muitas vezes nós nos assemelhamos ao servo, apertando o pescoço, cobrando, atormentando que a dívida seja paga, porque vamos nos achando superiores e achando que nós não merecemos isso, nós não merecemos nada, né? Que seja negativo, vindo do outro. E aí nós vamos cobrando e queremos apertar o pescoço desse outro. E não esquecemos e não perdoamos. Só que lá na historinha, as pessoas estavam observando o comportamento daquele homem e sabiam que ele tinha sido o quê? Beneficiado pelo Senhor. Ele tinha recebido o quê? Misericórdia. E eles vão e se queixam ao Senhor da postura dele. Aí nós passamos agora para os nossos dias. Nós escutamos dizer o quê? Que nós vivemos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então, nesses feitos negativos, essa falta de perdão, também é demonstrada para outros. Que dizem, mas ele não recebeu a misericórdia da reencarnação, ele não foi perdoado. Quantas situações poderiam estar ocorrendo com ele aqui, agora, nessa vida, e não ocorre porque a proteção divina entra. E, no entanto, ele não está tendo paciência e misericórdia com o outro. E aí as coisas se complicam para nós. Se complicam porque quando agimos mal, nós já geramos uma vibração contrária ao amor, ao bem. E aí já vamos ficando, né, com aquela vibração em torno de nós e criamos um polo de atração, porque semelhante atrai semelhante. Então nós vamos atrair espíritos muitas vezes endurecidos, vamos atrair espíritos que muitas vezes querem vingar-se daquele desafeto ao qual nós também criamos uma situação e nós vamos fornecendo material para que esses espíritos manipulem essas energias e bombardeiem o outro. Nós vamos atraindo também espíritos doentes, espíritos magoados com a vida, magoados com as pessoas, magoados. Vamos atraindo espíritos ressentidos. Vamos atraindo espíritos revoltados. Olha só a nossa atitude que nós vamos achando que é boa, sabe? Que aquilo lá comigo é assim. Comigo eu não esqueço nada. Porque eu sou espírita, mas eu não sou besta. E nós vamos assim, ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo, aonde nós estamos procurando, sabe? Um vento que seja de perdão. E está difícil de encontrar. Porque as criaturas estão vivendo num mundo muito egoísta. As criaturas estão vivendo num processo de cultura de ódio, de revolta. E o Cristo está encontrando uma dificuldade para fazer a sua caminhada entre nós. Nós, que deveríamos ser os seus representantes. Deveríamos estar aqui para representar o amor de Deus. Deveríamos estar aqui para vivenciar os seus ensinamentos. Mas muitos dizem
que a vida é uma selva de pedra e que nós temos que ter determinadas posturas nessa selva e não dá para ir com essa coisa de amor e de... Então nós seremos espíritas no templo e nos dias em que vivemos no convívio, nós vamos ser aquele lobo devorador das esperanças, dos sonhos, dos amores alheios? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo se começamos a achar que viver aqui é diferente, não se pode viver nesse mundo utópico? Perdoar é utópico? Amar é utópico? Fazer o bem é utópico? Estamos precisando refazer o nosso campo de entendimento e de visão. Porque o Evangelho do Cristo veio justamente nos ensinar a caminhar aqui. E perdoar, sempre digo, não é aplaudir o erro. Perdoar é fazer o que tem que ser feito, é orientar, é agir com autoridade, é fazer com que a lei se cumpra, é buscar viver com justiça e cumprindo os deveres. O perdoar está em não ser cruel. O perdoar está em podendo dar oportunidade ao outro. Perdoar está em não concordar com as ações e utilizar a lei para proibir os atos malsãs. Mas esta atitude de lei, de agir dentro das coisas corretas, não impede que eu tenha piedade daquele que erra. Não impede que eu tenha misericórdia. Por que o Evangelho tem lá um capítulo que diz piedade para com os criminosos? Por que pede essa piedade? Porque o criminoso por si só, ele já está cometendo um erro, ele já está fazendo alguém sofrer, ele já contraiu um problema com a lei de causas e efeitos. Ele terá que responder por cada vida retirada, por cada crime cometido, por cada roubo praticado, enfim, seja lá qual for o seu ato, ele terá que responder. Eu, daqui, não preciso comprometer a minha reencarnação falando demais. Daqui eu tenho que perceber que o mal que ele fez realmente precisa ser visto e que a lei precisa agir sobre ele. Eu não preciso daqui começar a lançar a sorte que deveria atingir a ele. E devo ter piedade de alguém que reencarnou para dar certo, de alguém que reencarnou para vencer a si mesmo e não conseguiu, e acabou entrando no caminho equivocado e levando dores a tantas famílias ou a uma família, seja lá o ato praticado. É para isso que nós estamos aqui. Não é para ver o erro e fechar os olhos. Não é pensar que, eu vou perdoar e fulano vai ficar impune. Não. A cada um segundo as suas obras. Eu não posso, nós não podemos, é sair por aí chamando problemas. Porque todo mundo quer viver bem. Todo mundo quer alcançar a sonhada felicidade. Todo mundo quer paz. Mas não há condição de construir paz sem perdão. Porque perdão convida a tolerância. A tolerância, ela para o nosso passo para que nós possamos fazer uma reflexão e desenvolvermos a compreensão, a aceitação muitas vezes de coisas que nós não podemos mudar, que nós não temos esse acesso, porque não cabe a nós. Cabe muitas vezes a esse espírito que está vivenciando essa situação. Será que realmente perdoamos? Precisamos fazer essa avaliação. Porque dessa avaliação depende o nosso caminhar mais leve aqui na Terra.
quando perdoamos, nós conseguimos comungar melhor com o todo, com a natureza. Conseguimos trabalhar melhor em prol da paz. Conseguimos socorrer as pessoas de uma maneira mais ampla. E o sol da caridade, ele nos ilumina de uma maneira plena, porque para fazer a caridade é preciso perdoar. Porque quando nós não perdoamos, essa caridade, ela não é plena, ela não é sem mácula, porque nós vamos fazendo a caridade, mas nós vamos cobrando do outro uma postura, nós vamos julgando o outro, nós vamos exigindo que determinados requisitos sejam preenchidos para que a gente continue na obra do bem, porque eu não perdoo, nós não perdoamos a situação de que o outro não tenha um emprego e vamos achando que ele não se mexe para ter um emprego, por quê? E aí nós vamos julgando que ele quer uma vida ociosa. E aí nós vamos dizendo, eu estou aqui, mas não estou aqui para ficar alimentando fulano a vida inteira, não. Tudo isso por quê? Porque falta perdão. Aí nós vamos julgando, mas fulano está tão forte, por que fulano não pode trabalhar? Ah, quem está necessitado faz qualquer coisa. Não fica escolhendo, não. Por que que eu e você? Por que que nós temos a liberdade e o direito de escolhermos o que quisermos? E por que que o outro que precisa não? Tem que aceitar qualquer coisa porque é dependente da ajuda humana. Então, até fazer o que nós não faríamos, trabalhar no que nós não trabalharíamos, mas nós vamos querendo que o outro aceite, o outro vá e o outro faça. Tudo isso porque falta perdão, falta entendimento, falta aquela medida, ó, maravilhosa que Jesus nos traz. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Porque tem um ditado que diz assim: falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Então nós temos uma facilidade muito grande em falarmos do outro, mas ser o outro é mais complicado, porque quando nós passamos a ser o outro, nós começamos a encontrar detalhes, viver detalhes que os nossos olhos de fora não enxergam, não sabem, não têm conhecimento. Por isso que quando se fala de perdão, Jesus diz: não julgue. Não julgue. E nós estamos vivendo numa sociedade hoje que nós estamos com estilingue na mão, ó. Né? A gente só está mirando e soltando o estilingue, que é a palavra, que é o julgamento constante. Quando o convite é para analisarmos tudo. Olha de novo aquela questão: quem vê a barba do seu vizinho arder, bota a sua de molho com uma semana de antecedência. Quando a gente diz assim, as coisas estão acontecendo, vamos observar, vamos olhar em torno. Vamos olhar em torno. Vamos ver o que é possível ser feito. Vamos amar, vamos perdoar. Mas para isso a gente precisa parar de correr tanto. A gente precisa sair dessa ansiedade de viver tudo, de estar, sabe, envolvido em tudo, de estar... Gente, para um pouco, se escuta, se ouve, se analise, para um pouco. Vai servir o mundo lá fora sem servir a si mesmo? Para um pouco e deixa de estar condenando o outro. Para um pouco e perdoe-se. Perdoe por você ter confiado em quem não devia. Perdoe por você ter amado a quem não devia. Perdoe por você ter falado que não devia. Perdoe por você ter feito o que não devia. Perdoe o seu eu. Perdoe. Para que você siga livre e desimpedido. Permitindo que o seu caminho seja iluminado pela luz da razão, do discernimento, pela luz da compreensão. Está na hora
mais que na hora. Não vamos mudar o mundo, a situação de vida que estamos, unicamente esperando que os outros façam alguma coisa. É preciso que nós façamos. E este mundo íntimo, ele repercute no nosso entorno. E muitas vezes nós vamos somando. É o meu sentimento daqui com o sentimento do outro, sentimento. E isso vai gerando esse peso na atmosfera. Aí eu sempre lembro de André Luiz. Quando ele ia numa excursão na crosta da Terra, ele vê as nuvens pesadas e o instrutor diz para ele que aquelas nuvens pesadas não são unicamente de chuva, mas que aquelas nuvens pesadas também são os miasmas dos pensamentos dos encarnados, a atmosfera criada por nós, que segundo ele diz a André Luiz que muitos desses pensamentos, antes de chegar, né, na esfera, na atmosfera, que muitas vezes tem bairros onde as paredes elas ficam como se fosse limo, como se fosse visgo nas construções, miasmas dos pensamentos nossos, que não é visto, mas que muitos de nós, ao passarmos em alguns lugares, em alguns bairros, nós sentimos um abafado, sentimos uma condição mais pesada. Isso para quem tem a sensibilidade. E isso não quer dizer que é um bairro que seja de periferia, não. Porque muita gente diz tudo está na periferia. Porque pensamento e seres pensantes estão em todos os lugares. Então é o excesso de pensamentos negativos, de pensamentos desarmoniosos, que vão gerando esses miasmas e que muitas vezes, como ele diz, junta-se à atmosfera e redunda em tempestades pesadas. Junta-se, né, o natural, que é a condensação para que a chuva ocorra, mas também os nossos pensamentos deletérios soma-se a isso. E aí nós vamos vendo o estado que a nossa terra se encontra. Nós vamos vendo as coisas acontecendo e vamos botando a mão na cabeça e querendo que Deus nos livre de tudo. Mas o que nós estamos fazendo para nos livrarmos? O que nós estamos fazendo? Por isso que o tema que nos deram esta noite foi: será que realmente perdoamos? E nós vamos sair desta conversa hoje com esta interrogação, para que no dia a dia, diante das situações que baterem à nossa porta, nós vejamos como é que nós estamos reagindo. E nesta hora, esse questionamento chegue: será que eu estou perdoando? E se não estiver, perdoe. Perdoe. Porque perdoar não é amar e beijar. Perdoar é entender, compreender e libertar-se. Perdoar, voltamos a dizer, não é aplaudir o erro, é coibi-lo, mas não crucificar o outro, sabendo que ele errou e ele vai ter o caminho dele para se levantar amanhã depois. Então, meus irmãos, é esse caminho que nós precisamos trilhar para que cheguemos a um denominador comum, de entendermos que se eu não mudo, se você não muda, se nós não mudamos, nós não vamos melhorar esse mundo e coisas mais graves poderão vir ainda pela frente. Assim como nós atraímos uma pandemia, que não fiquemos dizendo que foi Deus que mandou, que foi isso, que foi aquilo, é atração nossa. Tudo que nós vivemos é atração nossa. É o nosso campo vibratório que atrai. E cada um vive com maior e igual intensidade aquilo que é atraído. Mas fato é que todos nós neste planeta estamos comprometidos com a lei de amor. Nós estamos precisando desenvolver, levantar essa bandeira. Nós estamos comprometidos com o amor à natureza. Precisamos cuidar dessa natureza. Precisamos cuidar uns dos outros.
Precisamos melhorar este planeta, mas não melhoraremos se não aprendermos a orar com vigor, com emoção, com sentimento, com a alma. Não melhoraremos este planeta se não passarmos a amar e a fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Precisamos entender que nós somos a cura do mundo. Somos nós, está aqui, ó. A cura do planeta está nas mãos de cada ser encarnado. E se nós nos dizemos espíritas, vamos fazer a nossa parte? Vamos lá? E assim, meus irmãos, nós vamos encerrar com a canção Nós Somos a Cura do Mundo, aonde nós vamos ver pai e filha nos fazendo essa proposta, cantando para nós que nós somos a cura do mundo. Portanto, meus amores, que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie e que nós possamos seguir em frente, amando, perdoando, para encontrarmos assim a felicidade relativa. Vamos agora ouvir a canção e que tenhamos todos nós uma linda noite de paz, esperança e muitas reflexões. Que o amor de Deus esteja sempre em nossos corações. Você é a própria oração, você é a cura do mundo. Viver com gratidão, sorrir e espalhar o bem. Abraçar, envolver, escutar a quem precisar. Cada um vivendo com suavidade, cada um não alimentando mais o mal, cada um semeando a paz e a igualdade, cada um emanando luz à humanidade. Já não há mais tempo de pedir, você é a própria oração, você é a cura do mundo. Já não há mais tempo de pedir, você é a própria oração, você é a cura do mundo. Você é a cura do mundo. Nós somos a cura do mundo.